As pessoas, elas têm mania de falar assim, ó, são dois extremos, né? Os senhorzinhos, tem que esquecer isso, os senhorzinhos. Os senhorzinhos, eles chegam às vezes olhando pro jovem com aquele olhar meio assim, tipo, olha, não faça isso, olha, não faça aquilo, olha, não sei o que lá. Eu já passei por o que você está passando, não sei o que. Aí o jovem fica aquela meio cara assim de treinador de futebol na beira do gramado, né? Olhando assim, tipo, pô. O outro lado é tentar se fazendo uma linguagem assim, né? Aí ele chega falando assim, não, chamando Deus de você, né? Você, tem uma oração meio na base do Bion que é meio chamar Deus de você, paizinho, o pessoal adora chamar Deus de paizinho, né? Esse paizinho, você, e aí senhorinhas, os senhores também, não só as senhorinhas, ficam mais revoltados com isso, né? Como pode chamar Deus de você? Como pode chamar Deus de paizinho? Tem que ter reverência, tal. E a gente, infelizmente, foi doutrinado muitas das vezes que onde há essa alegria ou esse tipo de alegria, que isso não seria de Deus, né? Como se existisse um recorte de uma alegria específica que tornasse a alegria de Deus. Se Deus é bom o tempo todo, se Deus é aquele que gera felicidade genuína na gente, gera alegria genuína na gente, ciente de que a nossa vida não se resume a isso aqui, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, uma outra ressalva, nunca ninguém me apresentou desse jeito. Cadê o camarada do barquinho? Foi embora também? Ele apresentou e foi embora? Tá aí? Sumiu. Meu Deus, todo mundo foi embora, mas o pessoal veio aqui, cantou, sentou e foi embora, mas tudo bem, tá todo mundo aí, né? Glória a Deus. Então tá bom, amém. Como Pedro, eu não sei se vocês conseguiram entender, ele tentou fazer uma piada legal, e vocês nem riram para ele tentou fazer assim, olha, tá, Pedro, João, aí, para vocês pegarem o Tiago, não sei se vocês conseguiram entender, mas depois vocês falam para ele que eu não estou vendo ele aqui, que ficou boa, gostei, ficou legal. Texto de Samuel, estamos com Bíblia aí, irmão? O celular pelo menos, né? Ninguém mais traz Bíblia de papel também, né? Tudo puxando no bolso lá, que maravilha, glória a Deus. Então abre aí no seu smartphone, no seu celular caríssimo aí, que Deus te deu, teu pai está pagando, enfim, alguém? Glória a Jesus, texto de Samuel. Faltou essa parte, né? Que eu gosto mais do papel, tá, irmãos? Eu podia abrir aqui, mas eu gosto mais do papel. Essa eu sou mais do tiozinho mesmo, né? Do papel. Tadinho, pastor Luizinho. Eu vou ligar para ele daqui a pouco. 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, não é isso, irmãos? Que no Antigo Testamento são livros, então você não fala 1 Samuel, ok? 1 Samuel, amém? Primeiro livro dos reis, primeiro livro das crônicas. Lá no Novo Testamento você usa o feminino direto aí sem problema, porque são cartas. Beleza? 1 Samuel 16, a mesa com ele. Fala-se muito sobre mesa na Bíblia, né, irmãos? Imagino que isso tenha sido, na verdade está um pouco na moda falar sobre mesa, né? A mesa com ele, tem podcasts sobre isso, tem pregações sobre isso, reuniões sobre isso, séries sobre isso. A mesa com ele, Jesus, ele e a presença de Deus, ele, Deus, enfim. E o que acontece à mesa, e como Deus nos abençoa à mesa, como Jesus fazia questão de estar à mesa. E esse texto, que é muito conhecido, eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 6. 6. Estão comigo aí? 1 Samuel 16, 6 diz, e sucedeu que, quando eles chegaram, Samuel, olhou para Eliabe e disse, certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo também passar diante de Samuel, e ele disse, nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, e ele disse, nem este escolheu o Senhor. E assim, versículo 10, Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel, e Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. E aí o versículo 11 diz, e Samuel disse então a Jessé, estão aqui todos os teus filhos? E ele disse, resta ainda o mais jovem, eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse então a Jessé, mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Glória a Jesus por essa palavra, que você crê que é a poderosa palavra de Deus. Você crê? Amém? Você crê realmente que essa é a poderosa palavra de Deus? E que por ela ser a poderosa palavra de Deus, ela pode mudar a sua vida hoje? Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Porque a única coisa que pode mudar a sua vida assim é Deus.
Fala-se muito sobre conexões, networks e grupos que você precisa estar inserido. Cada vez mais jovem. Para que você, cada vez mais, seja alguém muito melhor sucedido. Isso, inclusive, dentro da igreja. Fala-se uma frase que não está em versículo nenhum, evangelho nenhum, que é: quem não é visto não é lembrado. Não está isso em lugar nenhum da Bíblia. Mas você já deve ter escutado isso alguma vez. Do tirar de uma foto em tal local especial, as pessoas precisam saber disso. Precisam enxergar isso. E somos uma geração que estamos o tempo todo fazendo com que os outros nos enxerguem. Nós fazemos questão disso. Com muitos filtros, muitas das vezes, mas fazemos questão de apresentar para os outros uma imagem. Nos preocupamos com isso. É o nosso cartão de visita. Se não nos preocuparmos com isso, somos atacados, feridos, sofremos bullying no colégio, no curso, na faculdade. Caímos para o outro extremo, que é o extremo: então não vou me preocupar com isso, vou viver com a minha vida, com a minha aparência. Mas no fundo, aquele que supostamente se afasta dessa aparente preocupação com a postagem, está também no fundo, querendo apresentar muitas vezes uma imagem para o outro. Costumo dizer até que as mulheres, elas não se arrumam, né? Para o namorado, para o esposo, para o marido, se arrumam para outras mulheres. Fato é, independente de mulher ou de homem, que nós realmente temos uma preocupação com o que as pessoas vão enxergar. E com base no que elas vão enxergar, o que elas vão pensar quando enxergar a imagem que eu quero apresentar para elas. E você não tem como controlar isso. No máximo, você tem como controlar o que elas vão enxergar, até a página 2. Porque aquilo que você apresenta para os outros, na sua cabeça, não necessariamente é aquilo que os outros enxergam de você. Mas o tempo todo, nós somos tentados a estar apresentando isso, estarmos apresentando isso. Quando nós não nos enquadramos dentro de um ambiente que exige regra, por exemplo, um colégio que tem uniforme. Acabou, você não vai conseguir se apresentar. Claro que vai, o uniforme vai até ali, né, irmão? Aí tu dá um jeito na calça. Aí o tênis não está escrito no uniforme, como é que pode ser? O teu tênis tem que ser diferente. O tempo todo. No fundo, para buscar uma ideia de gerar identidade, gerar alguém que você seja. Quem é fulano de tal? E nós identificamos muitas pessoas assim: ah, aquele é daquela barba, é aquele daquela calça, é daquela... É aquele que senta no tal lugar e vem sempre com tênis. Nós vamos identificando as pessoas. E também houve uma identificação no texto que é muito conhecido. Problema de texto muito conhecido, irmão. Ele é muito conhecido. Problema de texto muito conhecido. Ele é muito conhecido. Todo mundo já leu. Você já conhece tudo do texto. Expectativa lá embaixo para você. Você já conhece tudo do texto, não é isso? Mas falar sobre a mesa com Deus, o que torna uma mesa completa? A preocupação de imagem tem a ver com isso. Fala assim para você, ó, vai ter alguém fala assim: vamos almoçar lá em casa? Isso é uma coisa. Quando alguém fala assim: vamos te convidar para jantar. Jantar tem para jantar? Jantar vai ter algum tipo de roupa, né? Jantar é diferente, jantar é... Ninguém fala assim mesa de almoço, não é isso? A gente tem mesa de jantar. Jantar é diferente. Almoço pode ser aquela coisa, só para almoçar aqui. A compreensão, a história, o conceito de ter uma mesa para jantar, um ambiente de jantar, é porque supostamente, dentro do ambiente de trabalho, supostamente, as pessoas que trabalham, tal, aquela coisa toda, a ideia era uma reunião à noite, para que a janta acontecesse. Essa é a ideia. O almoço é mais difícil, as pessoas estão estudando, trabalhando e tal. Mas fato é que, muitas das vezes, nós argumentamos, se não todas as vezes, que sempre está faltando alguma coisa. Já passou o fato contigo, já aconteceu de você chegar lá para tomar um café, que seja, café da manhã, não precisa de jantar. Aí você, hoje eu vou tomar café aqui à mesa. Aí sentou ali, você, faltou tal coisa, você levanta. Aí você volta, sentou, rapaz, faltou a manteiga, peraí. Ou você fica pedindo para alguém trazer, né? E sempre quando a gente olha para falta, e nós somos muito bons nisso, tá? Se tem uma coisa que nós somos muito bons é em apontar aquilo que está faltando. Em apontar aquilo que está impedindo com que algo seja completo. Dificilmente alguma coisa tem completude para a gente. Dificilmente alguma coisa tem resolução nesse plano aqui. Dificilmente você chega, pode estar, e você, mas faltou tal.
Pô, mas a manteiga, mas eu queria margarina, mas eu queria não sei o quê, mas... Pô, café colonial, pô, mas está faltando aquele pão de queijo. Sempre está faltando alguma coisa. E nós, na geração do que quer mostrar, do que quer apresentar, também. Por quê? Porque até a forma como nós apresentamos, nós precisamos de coisas para apresentar. Se você não tem o tal telefone, você tem até vergonha, talvez, de apresentar o telefone. Você guarda ali, vamos tirar a foto aqui. Você, opa, fica quietinho, né? Não, peraí. Eu tiro a foto. Dá do telefone aí. Porque existe toda uma ideia de padrão de tudo isso. Mas Deus nos reuniu nessa noite. E vocês acabaram de concordar alguns minutos atrás que vocês creem que essa se trata da poderosa palavra de Deus e que ela, por ser poderosa a palavra de Deus, pode mudar a sua vida hoje. Para falar de uma palavra de um jovem que vocês conhecem muito, desde a escola dominical, desde pequenininho. Mesmo não sendo crente, quando pergunta a história de Davi, Davi e Golias, o pessoal sabe sobre Davi. O que nós precisamos só evidenciar, então, na noite de hoje, já que você sabe tudo sobre Davi, é que Davi não precisou de networking, por exemplo. Davi não precisou se preocupar com a imagem dele, no início. Davi não precisou se enquadrar num tipo de perfil para ser aceito por aquele que aceita todas as coisas e todas as pessoas, no sentido do amor incondicional. Quando a gente olha para o texto da poderosa palavra de Deus, de uma mesa que estava posta, das pessoas reunidas, e a pergunta em cima disso é: o que faz uma mesa ser completa para você? Se alguém te desse aí, condição de você gastar o que você quisesse, para você preencher a mesa, para você escolher a mesa que você quisesse, a título de material mesmo, os utensílios, os itens, talvez alguém para servir, café, entrada, vários tipos de pratos, você ficasse ali só sentado, de patrão. Talvez isso fosse uma ideia de uma mesa completa para você. Alguns, talvez mais crentes, se é que existe, poderiam falar assim: não, mas espera aí, mas não adianta estar com essa mesa e estar sozinho. Seria completa de fato se tivesse com isso tudo, mas mais alguém. É por isso que há um conceito poderoso de vazio quando nós perdemos alguém que nós amamos. Você, inclusive, acostumado a almoçar com alguém, acostumado a jantar com alguém, acostumado a lanchar com alguém, você olha para o lado e fala: pô, está faltando alguém aqui. A mesa não está completa. Mas o que torna a mesa completa não são nem coisas e nem pessoas. Aliás, o teu Deus nunca precisou de coisas. Até aí tranquilo para você. O mais grave, mas é bem que está todo mundo sentado, né? Quase. O teu Deus também nunca precisou de pessoas para realizar aquilo que Ele tem para realizar. Não significa que Ele não se utiliza de pessoas, que Ele não ama as pessoas. Mas o que torna a mesa completa não é quem convida, não é quem serve, não são as coisas, não são necessariamente as pessoas. O que torna a mesa completa é se ali tem presença de Deus. Presença de Deus. Presença de Deus transforma um caos do Gênesis em paraíso. Presença de Deus. Depois da capa, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas o texto diz assim: e o Espírito pairava sobre a face das águas, se movia. É o E, né? Que vocês tanto amam em português, na conjunção aditiva, que ali está como conjunção adversativa. O E ali está como mais, todavia, entretanto, contudo. O autor está dizendo: olha, a terra era um caos, porém, todavia, entretanto, contudo, o Espírito cuidava, se movia. E é só depois da garantia do cuidado, da presença do Espírito, que o texto seguinte diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E como Deus tem zero problema com a autoestima, aquilo que Ele faz é bom, Ele diz: foi eu que fiz, hein? É bom. Olha, eu que fiz. Está no texto isso. Não desse jeito, mas está ali.
viu Deus que a luz era boa, que Ele que fez. E fez separação entre luz e trevas. Porque Deus separa aquilo que é bom daquilo que não é bom. Temos pessoas, temos uma mesa farta, no texto de Samuel que nós acabamos de ler. Temos pessoas importantes, temos um homem de Deus. A figura de Samuel, termo bonito aí, quase língua estranha, Ish Elohim, o homem de Deus, ele é assim chamado. Ainda antes, lá no texto, quando ele vai ungir Saul, quando Saul procura, ele é homem de Deus. Mas mesmo o homem de Deus, mesmo esse tipo de homem de Deus, que tinha ouvido a voz de Deus, como você está ouvindo a minha voz aqui, mesmo ele, com base na referência, preste muita atenção nisso, com base na referência que ele tinha, Samuel tinha uma referência sobre aquilo que era rei. Qual a referência de Samuel? Saul. Como é que era Saul? Porte de rei, cara de rei, altura de rei. Quando esse homem de Deus chega na casa de Jessé, com a missão de ungir um novo rei, e ele encontra algo com base na referência que ele tinha, ele diz, é de Deus. Cuidado com as suas referências. Cuidado com aquilo que você tem como referência. Não confunda a sua referência com a referência de Deus. Não confunda a sua forma de compreender o mundo com a forma com que Deus quer que você compreenda o mundo. O famoso texto que diz, olha, Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência e Deus vê o que está no coração. Em textos mais antigos, algumas versões vão dizer, porque o homem vê com os olhos e Deus vê com o coração. Nós, por que não começamos falando sobre a imagem, né? Não porque eu estava louco, não tanto. Mas porque nós vemos muito a capa. Capa. Deus vê conteúdo. Capa, sabe? Livro bonitão, você olha pela capa assim, nossa, vai ficar lindo na estante esse livro, hein? Nunca vou ler, mas olha que coisa linda, maravilhosa. Que verá assim de lado, ele fica, quando as pessoas passarem, capa. Vivemos num mundo de capa. Capa, inclusive, espiritual, onde as pessoas apontam, não, isso aqui é um jovem que sente a presença de Deus. É assim, desse jeito. Existe isso? Existe cara de jovem que sente a presença de Deus, irmão? É o quê? É chorando? É pulando? É rindo? É gritando? Qual é a cara? Porque não contaram para mim ainda isso. A cara é o quê? É abismado? É pulando? É saltitando? É com cara triste? É com olho fechado? Pode ser tudo isso. Por quê? Porque Deus se manifesta do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, na hora que Ele quiser, para quem Ele quiser, porque o soberano é Ele e o jeito é dele. Simples assim. E por isso você chora, o outro ri, o outro pula, o outro corre. Isso nunca foi problema, irmão. O problema é quando nós queremos colocar isso numa caixa e dizer, olha, Deus só age assim, com pessoas assim, dessa forma. Quem que está apto para sentar à mesa? Para a figura de Jessé, os filhos. E é tão poderosa essa palavra que ela nos ensina que ainda, com base no texto de Isaías, ainda que os nossos, que deveriam nos enxergar e cuidar, não nos enxerguem, nem cuidem, Deus continua sendo Deus. Ainda que aqueles que deveriam proteger, cuidar, olhar para nós e por nós, não olhem, não façam, Deus continua fazendo. Deus nunca deixou de fazer. Deus nunca deixou de cuidar. Davi não começa o dia dele sabendo como vai terminar, nem você. Nós temos só essa falsa ideia de controle. Hoje o dia será, sabe a palavra de coach? Hoje o dia será sensacional. Uma circunstância, uma palavra, um telefonema, uma mensagem do WhatsApp. Telefonema é uma coisa do passado, você não sabe nem o que é isso. Uma mensagem do WhatsApp muda a sua vida. Assim. Davi está lá cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho. O texto não diz a palavra esquecido, não está no texto, mas ele está esquecido. Não é esse não. Manda do filho aí. Vem outro filho. Não é esse. Samuel nem se atreve mais a se basear na referência que ele tinha. Samuel aprendeu, né, irmão? Que bom. Até quando? Até quando você vai continuar fazendo as escolhas erradas, com base em referências erradas? Tá bom já? Já deu para aprender já, irmão? Samuel aprendeu, ó, não é esse, não é esse, tá vendo? Não é esse, não é esse. Chega uma hora que não tem mais ninguém, não? O texto
não diz que os filhos não prestavam, não diz que os filhos não serviam, não diz que os filhos não eram amados, não diz que os filhos eram pecadores, não diz que Deus os odiava, só que havia uma mensagem específica para uma pessoa específica. E essa pessoa específica não tinha aparecido ainda. Não existe um ser humano na face da terra capaz de impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não existe um ser humano na face dessa terra capaz de impedir aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Nós não precisamos dos contatos, nós precisamos do contato com o dono da mesa, com o dono da presença, com aquele que se disponibiliza, com aquele que lá no versículo 11, 12, 13 do capítulo clássico, famoso de Jeremias 29, diz então depois: ó, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. Conhece? São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês tanto esperam. E ele então, olha, mas quando vocês buscarem de todo o coração, e aí depois ele vai dizer assim: e serei achado de vós. Em algumas versões esse texto é: eu deixarei ser encontrado por vocês. Vocês vão buscar e eu vou deixar com que vocês me encontrem, porque o meu prazer é ser encontrado. O texto não diz que Davi recebeu um sonho, uma profecia, não, nada disso. Davi estava afastado dos irmãos, desprezado, com base em toda a leitura do texto, cuidando das ovelhas. Pergunta é: o texto diz que Davi se sentia desprezado? O texto diz que Davi estava tão incomodado assim de não estar lá dentro? O texto diz, inclusive, que Davi estava com ira dos irmãos pela continuidade da história? Não, nada disso. Davi vai depois cuidar dos irmãos, levar lá o alimento, no meio da guerra, lembra disso? Não? Davi está bem, fazendo aquilo que ele entende em Deus, que ele deveria estar fazendo. Deus não te chamou para ser Tiago, Deus te chamou para ser Rebeca. Deus te chamou para ser você, teu nome. Qual é o seu nome? É isso. Deus não te chamou para ser o melhor Tiago, não, mas o melhor você. Não queira ser seja você. Você. Davi estava cuidando de ovelhas, e havia compreensão dentro dele, que como que a gente pode inferir isso? O texto, mais para frente, o salmo mais famoso que você conhece aí, Davi faz uma analogia perfeita com quem? Com o Senhor sendo o pastor. Ah, o Senhor é meu pastor, e algumas versões bem antigas vão dizer: e por isso eu não tenho falta de nada. Deus sempre bastou para Davi. Nosso problema grave, Deus às vezes não basta para a gente. Se perguntasse para muitas pessoas assim: vem cá, você quer participar do jantar ou ficar lá cuidando das ovelhas? Cuidando do caso do rebanho? Você quer estar logo aqui? Olá. Quer ser o primeiro da fila? Quer ser o que é chamado primeiro, né? O que todo mundo enxerga? Não é que, Deus chama isso, aquilo. 1 Coríntios, logo no capítulo 1. O RH de Deus, tá lá, depois você lê. A partir do 25, 26, 27, Paulo dizendo, afirmando, quem que Deus chama? Os loucos, os que não são, os fracos. Para quê? Para confundir os que acham que são. Para quê? Porque Deus gosta de brincar? Não, para que a excelência do poder seja dele, para que fique claro que é ele que faz, para que fique nítido que nunca foi você, para que fique nítido que ele não precisa de você, mas se utiliza de você para a glória do nome dele. Porque se dentro de você achasse alguma coisa, o texto não diz que Davi era o cara, muito pelo contrário. Mas esse que não era o cara, o texto que nós lemos diz assim: e Samuel disse a Jessé, versículo 11, estão aqui todos os teus filhos? Ele diz, resta ainda o mais jovem. Algumas versões dizem, tem aí o caçula, tem mais um aí, está faltando um. A ideia do resta ainda, literalmente é essa, a ideia do, tem um aí. Quase que o texto completo, assim, mas
Se esses que passaram aqui não serviu, dificilmente vai servir isso aqui, não é possível. Tem como, com todo respeito a isso, Samuel. Tu que é o cara, né? Tu que tem aí contato com o homem aí, mas com todo respeito mesmo, se quer uma opinião minha, de pai, já que tu veio aqui para escolher alguém, eu na condição de pai, de repente volta até outro dia aí, ora de novo, passa um período mais de oração, porque não é possível. Porque mesmo os nossos, muitas das vezes, olham para nós e dão aquelas palavras de ânimo, né? Tu não serve para nada. Aquela palavra de incentivo poderosa, né? Tu não vai ser ninguém na vida. Acorda para a vida, não sei o que lá. Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês tanto esperam. A questão é o que você espera. Em quem você espera? O que completa a sua mesa? O que traz completude para a tua vida, para a tua existência? Nunca foram as coisas. Você pode estar numa idade ainda que olha para o dinheiro ainda como algo assim. Nunca foi isso. Nunca será isso. Louco, hoje perderão a tua alma. O que você tem? Vai ficar para quem? Para que vai resolver em que isso? Nunca foi quem pega a mão no microfone, quem toca. Quem está com a mão no microfone é o que menos importa. Sempre. Quem é o cara da história aqui? Samuel? Davi? Os filhos? Jessé? É Deus. A teologia chama isso de providência, que é muito mais do que você, Jeová Jireh, minha geladeira, minha despensa, muito mais do que isso. Providência, em poucas palavras, rápidas. Deus que criou a história está conduzindo para um fim que só Ele sabe, mas que é certo. E o fim é bom, tenha certeza disso. O fim é bom sempre, porque Ele já está lá. O fim não é algo que vai acontecer para Deus. Lembra do multiverso aí? Não é da loucura nem da Marvel, é de Deus. Deus é o criador do multiverso. Porque não existe nem passado, nem presente, nem futuro, nem antes, nem depois. Porque Ele não existe, Ele é. E diante dEle, todas as coisas são uma única coisa. É por isso que Ele pode garantir para você. Os pensamentos que Ele tem são de paz e não de mal. Mas o texto diz que, diante do restar ainda mais uma pessoa, Samuel então diz: mandai trazê-lo, pois nós não vamos nos sentar à mesa até que ele chegue. Deus é aquele que para as agendas, para o tempo, pede para o jantar esperar. Está faltando alguém. Quando o mundo olha para esse alguém como alguém que nem é alguém, é justamente esse alguém que Deus faz ser alguém. Não peça para repetir isso. Para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle. É sempre para a glória do nome dEle. Se não for para a glória do nome dEle, não serve para nada. Se não for para a glória do nome dEle, é melhor ficar esquecido mesmo. Se não for para a glória do nome dEle, é melhor que ninguém perceba. Acabou a história aí, a mesa foi completa, Davi chegou lá, glória a Deus. Não, o texto tem um bom final, quando deixam que a presença de Deus seja a personagem principal na história. O texto diz que quando ele mandou buscá-lo, a gente não sabe como, né? Como que um dos servos chegou lá, de Jessé, um dos irmãos, como que foi a convocação carinhosa para que Davi, olha, estão te chamando lá dentro. Tem um camarada aí que quer falar contigo aí. Você, pô, pelo amor de Deus, rápido aí que a gente precisa comer e tal, tá faltando só você. Essa ideia de que, ó, resta mais um ali e tal, ele está lá cuidando das ovelhas, traz para nós o conceito de que provavelmente Davi era alguém que não era convidado, que não participava, que não era comum ele estar ali. Ninguém chama Davi a não ser quando mandam, quando perguntam, mas não tem mais ninguém, não é possível. Não é possível que não tenha mais ninguém. Quantas vezes oramos assim? Quantas vezes nós, eu preciso incluir, né? Jovens, clamamos diante de Deus, reclamando da nossa posição na fila do céu, sabe?
A gente meio que não quer falar mal do coleguinha, do amiguinho, mas a gente fala, no fundo a gente fala, Jesus, ou pai, né? Paizinho, você, vamos brigar por causa disso? Poxa, estou aqui, né? Lembra de mim? Olha fulano, olha fulana, olha isso, olha aquilo. Ou ainda que a gente não verbaliza as pessoas, os outros, no fundo ele está dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou clamando, eu estou buscando, eu estou lutando contra esse mundo cada vez mais destruidor, que a verdade é essa. Cada vez mais terrível, que está querendo dizer para mim que tudo é normal, que é assim mesmo, que não há mais certo e errado, que não há mais masculino e feminino, que não há mais nada, que tudo, eu estou tentando, mas e aí? Somos até quando das nossas orações? Mas houve uma data determinada para que Davi deixasse as ovelhas e sentasse à mesa. Na data do céu, Deus é o Senhor do tempo na tua vida. Simples assim. Confia. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. A palavra dele não volta vazia. Ele não volta atrás. Ele não se arrepende. Nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Não só tem que esperar Davi chegar, como o texto diz que quando ele chega, ele tinha uma aparência que não era a referência lá do primeiro filho, não era a referência de Saul. Deixa eu falar sobre ser ruivo, sobre ser franzino, mas o texto diz assim que era agradável de se olhar. Tinha algo no semblante de Davi diferente. E o Senhor disse então para Samuel, levanta-te e unge, porque é esse. É esse. Fica uma coisa muito chata às vezes de fazer isso, né? Mas não briga comigo não. Vira pro coleguinha do lado e fala assim, é você, hein? É você. Mas fala com fé, fala crendo, fala, olha, é você. Isso, glória a Deus. E o texto afirma para a gente, olha, é esse. Deus falou para ele, é esse. E diante disso, versículo 13 diz, Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Tem gente que acha que aqui é o auge do texto, né? Deus vai manifestar a glória dele e enxergarão. Olha a preocupação com a imagem daí. Você acha mesmo que Davi estava preocupado com isso? Davi é alguém que mais à frente, quando vence batalhas, comemora no meio do populacho, no meio de todo mundo, não está nem para isso. Davi era rei para todo mundo, menos diante de Deus. Davi era servo. Davi significa, entre outras coisas, amado, desejado. O conceito de segundo o coração de Deus tem relação com o nome de Davi. Desejado, olhado por Deus com esse amor. O auge não está no meio dos irmãos. O auge está no Espírito que veio sobre Davi daquele dia em diante. Deus não quer te exaltar para então, a gente tem uma preocupação muito complexa sobre a exaltação, né? Um tanto quanto não crente, muitas das vezes, né? Não, Deus vai me levantar, e o meu vizinho, e o meu primo. Fala aí, irmão, para que isso? Deus não precisa disso. Mas alguém que estava com uma agenda simples de cuidar dos animaizinhos, para um jantar, para uma reunião, Deus para tudo, até que ele chega. E quando ele chega, ele fala, é esse. Ficamos felizes quando alguém já chega para a gente e fala assim, nossa, isso é você, né? Eu chamar você aqui na frente, queremos apresentar aqui a Rebeca, porque nesse mês, ela, as metas, isso, aquilo. Você, poxa, meu gerente me chamou, caramba, que legal. Quando um pai, né, vira para um filho e fala assim, poxa, eu estou muito feliz com você, minha filha. A gente fica feliz com isso. Claro que fica. Na faculdade, o CR tá bom. Nossa, que aluno, do colégio, que aluna. Você fica, você é bom, nenhum pecado nisso, pelo amor de Deus. Mas você imagina Deus falando, sussurrando. Louvaram aqui sobre isso hoje, né? Sussurrar do Espírito. O sussurrar do Espírito. E Deus falando para Samuel, é esse. Pode ungir, é esse. Samuel não questiona, né? É interessante que o texto faz questão de trazer para nós, com base nos versículos anteriores, que a aparência de Davi não batia
com uma ideia de rei. Mas quem disse para você que existe ideia de rei? Quem disse para você que existe perfil, cara, semblante, arroba de quem é abençoado? De quem é servo de Deus? Davi estava lá. Mas o Deus que estava na sala também estava lá. Deus nunca teve problema com GPS, irmão, fica tranquilo. Deus nunca teve problema com rota. O anjo chega certinho, irmão. O anjo não parou. Rapaz, estou com dificuldade aqui, peraí. Estou procurando Maria. Alguém conhece aí Maria? Não, texto de que ele chegou lá. Salve. Aí, o anjo já tinha uma ligação com o Bion, né? Salve, agraciada. O anjo não perguntou assim, vem cá, só pergunte, boa tarde, desculpa atrapalhar. Maria? Não, não tem isso. O texto também não diz que Maria estava procurando o anjo, procurando Deus. Não. Ela estava vivendo no centro da vontade de Deus. Está vivendo no centro da vontade de Deus? Está glorificando a Deus com a tua vida? Como diz outro, né? Está jejuando, está lendo a Bíblia, está comendo legume? Está fazendo a vontade de Deus? Amém. Continua fazendo a vontade de Deus. Por quanto tempo? Continua fazendo a vontade de Deus. Até quando? Continua fazendo a vontade de Deus. Mas 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 continua fazendo a vontade de Deus. Quando tem que ser, irmão. E não existe homem capaz de impedir aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Você crê nisso? E o texto finaliza exatamente isso, dizendo que o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia, e não só aquele dia, daquele dia em diante. Então, Samuel saiu. Ele tinha dele para aquilo, exatamente para aquilo. O Deus que te ama é o Deus que move céus e terra, literalmente, um profeta, um homem de Deus, só para chegar ali e falar assim, é você, e vem aqui te ungir. Isso é muito amor, irmão. É muito mais do que você pode imaginar, pensar, planejar, sonhar. Muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? Podemos concluir orando? Fala igual falou na aula, né, Rebeca? Ninguém dormiu, quer dizer, ninguém dormiu que eu tenho enxergado, né, irmão? Que essa luz apagada é mais difícil de ver quem está dormindo, não. Mas, enfim. Ainda mais alguns que têm a capacidade de dormir com o olho aberto, né, irmão? Tem um pessoal que tem a capacidade de dormir com o olho aberto aí. Mas louvamos a Deus por causa desse convite, agradecemos a Rebeca aí que foi misericordiosa, né? Nós viríamos lá acho que era no primeira semana, não lembro, tô ficando velho. E aí o meu filhinho, o profeta Daniel, de 1 ano e 7 meses, ficou doente, e tivemos que remarcar, mas aqui chegamos, ele está bem, graças a Deus. Deus continua bom o tempo todo, fiel. Ele estando bem ou não, Deus também continuaria fiel. Ele melhorando ou não, Deus também continuaria fiel. Acontecendo aquilo que eu estava esperando ou não, Deus também continuaria fiel. Porque a fidelidade de Deus não pode estar correlacionada àquilo que você imagina. A fidelidade de Deus nunca pode estar atrelada àquilo que você sonha. Deus é soberano. Ponto final. Vamos orar? Quero orar. Se puder ficar de pé. Na casa do seu Pai.